Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é a Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília para o seu Político ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Caião? Estamos nós aqui mais uma vez, pela segunda vez consecutiva, na Câmara dos Deputados. Estamos aqui na Casa do Povo, agora improvisando um pouco, dividindo o microfone, por causa de alguns problemas técnicos, mas está tudo ok já estamos diante do deputado Alceu Moreira. Deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, presidente da Fundação Ulisses Guimarães, do MDB, e ex-presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Deputado, seguinte, o senhor tem uma história muito forte com a agricultura. Desde a sua infância, nas madrugadas de Sanga Funda, lidando com a produção de leite, até a sua chegada em Brasília como deputado federal. Eu queria saber, lá da sua infância até hoje, o que mudou e o que permaneceu na sua relação com a terra? Então, Lívia, na verdade, a relação com a terra não muda quase nada, né? O que muda é a compreensão sobre o valor dela, sobre a importância dela. Tá? Quando a gente estava lá na Sanga Funda, nós íamos para a lavoura, nós plantávamos, nós capinávamos, nós colhíamos tudo de maneira manual, bastante sacrifício. Naquele período nós não tínhamos luz elétrica em casa, então era tudo feito com uma querosene, com pixirica de querosene. O caminhão do leite, nós era a quarta propriedade que ele passava quando saía para ir para o entreposto. E como não tinha energia, ele tinha que passar de madrugada, porque tinha que chegar em Osório, na cidade onde tinha o entreposto, antes do sol sair. Para não azedar. Porque não azedar o leite. Então nós levantávamos em torno de 2h30, 3 horas da manhã, tá? Para tirar leite, né? Tirava aí na faixa de 40, 50 litros dia, né? É o que nós tirávamos. Tá? E eu, pequeno, tinha desde 5, 6, 7 anos, né, até 11 anos de idade, a gente trabalhou nisso, nós tivemos olaria também, moramos em outros lugares, tá? E isto é o que sobrou da terra. Esse sacrifício todo que a gente passou gera ao mesmo tempo uma lembrança de uma infância muito complicada, mas ela deu para nós, primeiro, a ideia de que nada é difícil, tudo pode ser vencido, tá? E segundo, que a gente tem que ter, por indignação, compromisso em tentar de todas as formas construir na sociedade meios para não se praticar injustiça, né? Então tem muitas pautas que eu defendo hoje aqui que não tem nada a ver com a minha vida do dia a dia, mas porque representavam uma injustiça e eu acabei entrando neste fórum. Deputado, dando um salto no tempo, entrando agora na Casa do Povo, em que a partir de 2019 o senhor se tornou presidente da Frente Parlamentar, né, da Agropecuária. A gente atravessou esse período da pandemia, foi justamente nesse período, né? E o senhor aprovou uma série de legislações, articulou com o presidente também a transformação de medidas provisórias em leis, etc. Minha dúvida é o seguinte: a produção no país continuou, né, mostrando a força do agronegócio no Brasil, as exportações continuaram, aumentaram, mas ao mesmo tempo no Brasil a gente teve uma inflação que a partir de recentemente vem se tornando muito alta, principalmente dos alimentos, e a gente está com um processo de fome, né? As pessoas estão passando fome, muitas pessoas estão passando fome, com muita dificuldade de comprar o seu alimento. Como é que um país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo lidou com isso? Não haveria, por parte da frente do governo, algum modo de tentar garantir que esses preços não aumentassem tanto? Não sei como seria alguma coisa relacionada a um abastecimento, assim, para dar alguma segurança de que esse preço não ia aumentar muito para a população pobre. Houve alguma medida nesse sentido? Vocês vislumbraram que o preço dos alimentos ia aumentar muito durante esse processo? Deixa eu te falar o seguinte: o único cidadão que não põe preço no produto é quem produz. Porque o produto é a resultante de uma série de outras coisas que acontecem antes. Por exemplo, agora o preço do adubo e da ureia dobraram de preço, tá? E o produtor, obrigatoriamente, quando for vender o preço, vai ter outro preço para vender, senão ele quebra, tá? No mercado.
Então é o seguinte, quando a gente tem uma economia globalizada como nós temos agora, quando tu entra na geoeconomia ou geopolítica, tu acaba transformando um país exportador e os commodities, principalmente, que é quem baliza preço, tem preços internacionais. Tá? É os preços que estão aí. Então eu diria o seguinte, por que sobe o produto e as pessoas não têm condição de se alimentar? Então vamos perguntar hoje, quem tem um salário de 9 mil para cima, está satisfeito, está achando que está bem, que ele está conseguindo se virar, e quem está para baixo disso, quem está na faixa de 2 mil, é o que está passando 1.000, ele está passando muita dificuldade, muita, mas muita mesmo. Então, o que está acontecendo é o seguinte, leis de mercado, a gente não consegue ter muitos controles sobre elas. Quando nós começamos em 2019, eu e a Tereza Cristina andamos em grande parte das regiões do mundo abrindo mercado, porque precisávamos vender muito mais que nós estávamos vendendo. Tá? Naquele momento era absolutamente assertivo e abrir mercados. A gente abriu mercados. Não imaginava que vinha a pandemia. Vindo a pandemia, nós temos problemas, por exemplo, com subindo o preço de uma série de componentes. Agora, por exemplo, sobe o preço dos automóveis, sobe o preço das máquinas agrícolas, porque elas são verdadeiros robôs em cima de 4 pneus. E os semicondutores fabricados por Taiwan, eles não chegam. Mas ela está fabricando menos? Não, ela não está fabricando menos, está fabricando a mesma quantidade. A questão é que ela sabe que isso gera controle de mercado, ela retém isso e por reter aumenta o preço. O preço do frete marítimo quase triplicou o volume. Então, os custos para fazer, quando tu come uma garfada de arroz ou um pedaço de carne, né, aquilo para chegar no teu prato, ele teve um custo de produção. Perfeito. Tem um custo de produção. Então, não há como controlar isso. Né? Talvez o grande problema nosso, pessoal, que é o que nós estamos enfrentando agora, nós vamos conversar sobre isso, é que nós temos um país que em torno de 80 milhões de pessoas, estão numa região chamada passivo social. O que é isso, passivo social? É o cidadão que não tem capacitação profissional. As mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. Então, tu imagina, tu tinha um país com desemprego no mundo analógico. Essa travessia do mundo analógico para o mundo digital, para ter a compreensão de tudo que está acontecendo com essa mundo de tecnologia chegando, daí ia levar 10 anos. Ela foi para 2 anos. O problema é que quando nós fizemos essa viagem, derrubaram a ponte. Não tem mais como voltar. Então, se o cidadão já estava fora do mercado de trabalho, no mundo analógico, como ele estará no mundo digital? Distante. Então, nós temos um conjunto enorme de pessoas desempregadas e um volume gigantesco de emprego disponível que as pessoas não sabem como executar, porque as mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. Se nós conversarmos com os economistas, eles falam tudo sobre números já gerados, mas eles esquecem que o formador dos números são pessoas. O maior bem de um país é seu povo. O nosso povo não tem capacidade de consumir porque ele está fora da inclusão no mercado produtivo, inclusão produtiva. Ele não é capaz de produzir, gerar trabalho e renda. Então, se alguém quiser resolver isso, tem que parar de pensar que a Bolsa Família vai resolver isto e imediatamente fazer um grande mutirão para qualificar profissionalmente as pessoas para serem incluídas no mercado de produção e consumo. Isso é talvez um assunto, enfim, não diretamente relacionado à pergunta, mas com certeza super importante e lógico, né? O Brasil tem essa carência de mão de obra qualificada e isso compromete o futuro das pessoas e o poder de compra das pessoas. A questão assim, haveria políticas, por exemplo, de formar alguns estoques de coisas essenciais? Poderia ter havido isso para o preço, pelo menos dos itens essenciais, não serem aumentados como foram? Olha, claro que sim. Se nós tivéssemos um país que tivesse uma economia equilibrada, tranquila, nós tínhamos na nossa Conab, por exemplo, uma instituição capaz de montar volumes de estoques reguladores. Capaz de, quando tem uma alta de preço desse processo, colocar para a população um produto por preço mais barato internamente. Mesmo que tivesse havido, isto ainda assim é por um período curto, tá? Porque se tu diz o seguinte, olha, nós vamos subsidiar a alimentação no Brasil, quantos bilhões de reais tu vai conseguir subsidiar e por quanto tempo? Tá? Então a gente tem que ter, nós não temos isso. Mas mais do que isso, nós não temos política industrial.
E por não ter política industrial, nós não sabemos quando é que um dente da engrenagem toca o dente da outra. Um cidadão é muito bom em cana-de-açúcar, o outro é muito bom em metalurgia, o outro é muito bom em indústria moveleira, o outro é muito bom em parafuso, o outro é bom em tal coisa. Nós não temos política industrial. A política industrial é que podia, por exemplo, ter evoluído nos 20 anos dos governos anteriores, que trabalharam o conteúdo local para fazer protecionismo à nossa indústria, para não permitir que a tecnologia de fora viesse até que um dia rompe essa barreira, a máquina italiana que fabrica móveis sozinha fabrica por 8 ou 10 máquinas brasileiras. Tá? Perdeu o bonde da competitividade. Então, tu não consegue acompanhar. Não tenha dúvida que a nossa capacidade produtiva, principalmente da área industrial, perdeu terreno. A indústria que realmente tem grande mobilidade ainda no país, que tem grande funcionalidade, é a agroindústria ligada à lavoura. Porque a lavoura é indústria antes da lavoura e a indústria depois da lavoura, né? Então, graças a Deus, tem esse sistema que funciona. Outros estão completamente fora do eixo, ele não consegue produzir, porque foram sucateados. Certo. Deputado, eu queria que o senhor explicasse para a gente, de formas gerais, como funciona o crédito agrícola no Brasil, especificamente com destaque para os pequenos produtores. Eu vi uma declaração do senhor dizendo que o crédito agrícola no Brasil tem que sair do balcão dos bancos e assumir um aspecto mais financeiro. Queria que o senhor explicasse isso para a gente. Isso, de certa forma, era uma luta muito forte. A gente chama isso, tirar do meio de nós, o sócio oculto. Né? O que é o sócio oculto? Então, imagina, tu tinha uma taxa Selic de 2%. 2%. Aí o cara chega no Banco do Brasil, o dinheiro vai para o Banco do Brasil, o dinheiro do governo, e o Banco do Brasil, ou qualquer banco, ou a Caixa, ou qualquer um, cobra de spread bancário 8%. O que é isso? Ela cobra 8% para preencher papel, manusear papel, buscar garantia dos papéis. É isso que ela faz. Aí, mais do que isso, o cidadão é um médio produtor, tá? Ele tem que fazer um projeto de produtividade. Então, ele pega um escritório, o escritório faz e cobra 2% do valor do financiamento. Depois o banco cobra mais meio para ler o projeto. Mais meio. Então já tinha 8 de spread, mais 2, já deu 10,5. Com os 2 da taxa Selic, já está em 12. Bom, depois ele vai fazer venda casada. O banco vai dizer o seguinte, olha, eu te forneço esse dinheiro, mas tu tem que comprar um seguro. Tu tem que fazer isso. Então o dinheiro chega para a pessoa na faixa de 14, 15, 16, 17, depende da localidade. Tá? O cara precisa de garantia, faz uma série de coisas. Tá? Então o crédito fica caro demais, caríssimo demais. O que nós fizemos? Lutamos muito por isso, para modernizar o crédito. O balcão do banco para nós era um peso gigante, né? Então, além da grande dificuldade que é o cidadão quase se humilhar para pegar o dinheiro caro, né? Se tiver qualquer probleminha, não financia. Por exemplo, tem um cantinho da propriedade dele que tem um problema, não sei o quê. Bom, então não financia mais a tua propriedade. Quer dizer, o dono do dinheiro se transformou o senhor dos anzóis. Eu sei tudo dos anéis. Agora eu sei, eu que mando e acabou. Bom, nós criamos então aqui no dezembro do ano passado um instrumento chamado FIAGRO. Fundo de Financiamento da Agropecuária. Igual ao fundo do imobiliário. E o que significa isso? O cidadão emite um papel chamado CPR da propriedade dele, papel confiável, ele produz tantos hectares de soja, tanto de leite, tantos sacos de milho, tantos disso, ele produz isso, ele transforma aquele papel e coloca no BNDES, para uma certificadora, e bota no mercado. E aí o mercado não vai exigir dele nem spread, nem coisa nenhuma. Tá? Nós botamos isto e foi vetado. Por incrível que pareça, o governo vetou parte do processo. Em março, derrubamos o veto. Este instrumento, porque tu sabe que crédito é uma coisa cultural, está na cabeça das pessoas. O cidadão produtor de alimento, ele tem uma seguinte figura. Um cidadão muito encasacado, com um chapéu muito bonito, uma gravata linda no pescoço, é o dono do banco. No meio tem uma coisa chamada crédito e ele aqui com o chapéu rasgado embaixo pedindo, por amor de Deus, me dá um dinheirinho para me pagar o preço que tu quiser. Esta figura está na cabeça das pessoas. Isso a gente destruiu completamente e agora a gente derrubou o veto. O FIAGRO era para financiar em torno de, no primeiro ano, 15, 18 bilhões de reais. Já está em 100. 100 bi. Sabe quanto nós financiamos no sistema bancário normal da agricultura?
270 bi. De 1,070 trilhão de reais, que é o volume da agricultura brasileira financiada, nós financiamos 270 pelo Plano Safra. Pois é, o Fiagro sozinho, sem nenhum incentivo, sem nem conhecer direito a ferramenta, tá? Já está em 100. O que significa dizer que no ano seguinte, daqui a um ano, nós devemos estar financiando em torno de 400, 500 bilhões de reais pelo fundo. O que vai acontecer com o banco? O banco vai se adequar a isto, tá? E vai parar de cobrar esse mundo de coisa do cliente. Vai se tornar menos burocrático. Claro. O que vai acontecer então? Nós vamos ter um sistema, uma plataforma, tá? Estava conversando disso agora ali no gabinete do Arnaldo Jardim. Uma plataforma que vai dar para a tua propriedade de 100 hectares, vai ter todas as informações sobre a propriedade. CAR, controle ambiental, capacidade hídrica, qualidade do solo, manejo, média de produtividade nos últimos anos. Tudo que tu quiser saber sobre a propriedade vai estar disponível numa instituição certificada que diz o seguinte: essa propriedade produz isso. Quem quiser financiar essa propriedade, pode financiar que ela vai pagar porque ela faz isso, isso, isso. Transparente, numa plataforma, todo mundo vai ver, digital, não vai acontecendo. Então é o seguinte, nós estamos evoluindo para, ao invés de preencher cadastro, não preenche mais, o cadastro do cara está disponível, né? Aliás, a propriedade dele pode ser visitada por minuto e por centímetro quadrado, a hora que o cara que financiou quiser. Eu estou financiando a lavoura de soja de 20 hectares da lavoura de soja de 3 mil hectares do Mato Grosso. E agora eu quero... Ele entra na telinha do telefone, do celular, do computador e imediatamente desce via satélite e vai lá visitar para ver como é que está o soja, como é que não está, ou coisa parecida tudo. E lá vai estar todas as informações de toda a tecnologia utilizada para saber se o nível de produtividade que ele financiou vai se manter como sempre manteve. Então, o que vai acontecer é o seguinte: a cada dia, pela tecnologia, tá, nós vamos ter lei do menor risco. Se o risco é menor, o crédito é mais barato. Ótimo. O senhor acabou de falar do gargalo do financiamento, né? Mas recentemente o senhor deu uma declaração falando que o produtor rural estava na UTI. No meio da pandemia, o senhor chegou a aprovar a lei do agro, né? Transformou uma medida provisória em lei. E eu queria saber o seguinte: além desse gargalo de financiamento, quais são os outros gargalos que o senhor identifica nesse O maior deles, neste momento, é o insumo, o preço do insumo. Por exemplo, quando surgem esses processos todos e nós ainda não temos a informação toda que o produtor precisava ter, né? A recém foi feito o leilão do 5G, então tu diz que o cidadão tem internet. Alguns têm, outros não, né? A internet das coisas não chegou na maioria das pessoas. Então, quando todo mundo tiver a igualdade de oportunidade com relação a isso, nivelado isso, as informações mentirosas param de chegar. Mas nesse momento, ainda é possível tu dizer o seguinte: olha, o cidadão que vende adubo, vende ureia, vai faltar nutriente no mercado. A Rússia não vai entregar os volumes que nós estamos precisando. E é ele, comprador, que diz isso. E ele bota em todos os meios de comunicação. Então o preço do saco de ureia dele custava 100 para passar 300. Tá? Inflação de demanda especulativa. Tá? Isso é mentira. Não vai faltar nutriente. A Rússia vai fornecer todos os nutrientes, todos. Mas ele já inflacionou o processo. O coitado do cara, pensando que vai faltar, e ele precisa plantar a terra dele, ele foi lá e comprou um estoque, antecipou e comprou. O que ele fez? Se endividou com um preço muito maior do que devia. Só isso? Não. A colhedeira dele, que custava 1.800.000, com uma plataforma gigante, e agora custa 3.600.000. Tem algum parafuso a mais colocado naquela máquina? Nenhum. Nada. Tudo que aconteceu é que, não tendo semicondutores, ela é um computador com tecnologia embarcada, o cidadão foi protelando a entrega. Eu só tenho para entregar tal data. E se ele demora para entrega pela cobiça, necessidade de ter, o cara diz: não, mas por favor, me vende, eu te pago 200.000 a mais, mas vende tua máquina, eu preciso dela. E o cara, mais 200. Aí o outro que chega diz: não, mas agora é só daqui 6 meses, então eu pago mais 500. Tá? E a máquina vai para 3.600. O que vai acontecer com isso, pessoal? Um dia normaliza a produção. Que na pandemia fechou fábrica de matéria-prima. Esse ciclo, para se completar absolutamente normal, como era antes, demora um pouco. Um belo dia se normaliza. Quando normalizar, os preços tendem a sedimentar. Quer dizer, eles caem no natural, normal desse processo.
Então a máquina vai baixar, o outro, mas uma série de preços vão se acomodar no lugar que ele tem que se acomodar, no equilíbrio. Só que o cidadão ficou devendo lá em cima. E ele vai ter que pagar essa conta. Então, olha, eu comprei essa máquina, custou 3.000 sacos de soja. Pois é, a mesma máquina agora custa só 1.600. Mas eu tenho que pagar 3, porque eu fiquei devendo naquela época. Tá? Então, o que a gente está dizendo para os produtores? Não se endividem. Trabalhe com as máquinas que tu tem, não compre nada novo nesse momento. Não faça com o que tu pode. Passa mais um pouco de trabalho, tá? Use os nutrientes só estritamente necessário. Não faça estoque de nada. Não permita a especulação. Armazene água. Água. Toda a água possível armazene. Por quê? Porque o velhinho lá em cima disse para nós o seguinte, olha, eu vou dar água para vocês a domicílio, mas nunca vou dizer para vocês de que tempo ela tem que chegar no mar. Pode guardar à vontade. Então guarda água, porque é o seguinte, dá um período de seca, se já vai ser ruim eu produzindo 60 sacos de soja por hectare. E se der uma seca e eu só produzir 20? E eu fiquei devendo aquela montanha de dinheiro com especulação. Eu estou quebrado por 5, 6, 10 anos nesse processo. Se eu tiver 20% da lavoura que eu possa irrigar, eu salvo 20% da lavoura. Então o meu prejuízo vai ser só sobre 80%. Então nós temos que aprender na lavoura a perceber o seguinte, não dá para se afobar no processo. Tá? O CEO da John Deere, que só vende máquina, pediu para não comprar máquina. Não comprem máquina. Porque se vocês comprar máquina, a minha máquina tem elementos fabricados com peças em vários lugares do Brasil e do mundo. Se o aço sobe, todo mundo sobe. Se todo mundo comprar, vai subir muito mais. Então, para de comprar nesse momento para estabilizar o preço. Então, o produtor precisa ter consciência que nesse momento é cíclico isso no Brasil. É momento de endividamento. Tá? E endividamento com bem que foi com preço absolutamente aviltado, em alguns casos de maneira criminosa. Deputado, eu vi uma entrevista sua na qual o senhor dizia que a agricultura se transformou na sua pauta principal quando o senhor veio para Brasília. O senhor já foi, né, vereador, vice-prefeito e prefeito de Osório e tal. E quando o senhor chegou em Brasília no seu primeiro mandato, a agricultura se tornou a sua pauta principal. O senhor justificou dizendo que o senhor se deparou com uma injustiça a qual eram submetidos produtores de quem o governo estaria desapropriando terras de forma injusta, com base em laudos que o senhor classificou, laudos antropológicos que o senhor classificou como fraudulentos e feitos pelos partidos de esquerda. O senhor ponderou que não é contra a redistribuição de terras para quilombolas e para indígenas, mas desde que as terras não sejam retiradas de pessoas que compraram as terras com o suor do próprio rosto. Essa foi a expressão do senhor. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que eram esses laudos fraudulentos e, na sua opinião, qual seria alguma forma de se resolver o conflito agrário no Brasil? Bom, primeiro é o seguinte, vamos deixar claro o seguinte, se tu tem de uma proposta ideológica para proporcionar a baderna no desrespeito ao direito de propriedade, isto é proposital, é feito porque essas pessoas queriam o Estado dono da terra. Eles queriam o Estado socialista. Eles queriam o Estado dono da terra. Então eles têm que inviabilizar tudo. O senhor está falando do governo Dilma, no caso, né? Dilma, Lula, tá? Petralha. Tá? Então é o seguinte, a Constituição de 88 sabiamente diz o seguinte, artigo 231, as terras indígenas são as tradicionalmente ocupadas que até 5 anos depois da promulgação da Constituição, tá? Desde que não esteja em litígio com a classe dominante. Por que classe dominante? Porque se um branco tivesse invadido uma terra e tivesse discutido na justiça, os 5 anos não podiam ser o parâmetro. As terras passivamente ocupadas seriam dos índios e as não ocupadas seriam de quem é seu dono. Então, só ficaria para depois do marco regulatório de 5 anos depois de 1988, as terras tivessem conflitos. Isso é o marco.
Está estabelecido. O que aconteceu depois disso? O PT chega no governo e começa, então, a produzir laudos antropológicos. Então é o seguinte, olha, aqui teve um índio, no processo imemorial e memória oral, que há 400 anos passou aqui nessa terra. Essa terra era de fulano, o pai dele, o tio dele, o primo dele, o irmão dele, o neto dele, e chegou nessa geração aqui. Não interessa quem é que está ocupando a terra. Esse laudo antropológico é feito por um antropólogo da aba, normalmente um vigarista, porque não foi contratado por edital, não tem transparência, não tem impessoalidade. A aba é a Associação Brasileira de Antropologia. Trouxe, alguém convidou ele para fazer o laudo e o laudo é encomendado. O laudo tem o tamanho que quem encomendou gostaria que tivesse. Tá? Então o cidadão faz uma narrativa dizendo que essa terra aconteceu isso, se fosse uma novela. Está escrito aquilo, ele narra tudo aquilo. E a partir de então se faz uma requisição para a FUNAI do reconhecimento dessa narrativa. A FUNAI então chama o tal do antropólogo. E o antropólogo teria que fazer um laudo antropológico para saber se a narrativa confere com a realidade dos fatos. Bibliográficos, históricos, materiais. Tá? O que ele faz? Ele vai lá, ele está por encomenda, ele faz o laudo exatamente como encomendado. O que acontece depois disso? Vai para o Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça reconhece o laudo como verdadeiro. Sem uma comissão plural? Não tem nada. O proprietário da terra nem sabe que está perdendo a terra. Um belo dia o proprietário recebe um documento do Ministério da Justiça dizendo o seguinte, o senhor está recebendo um processo de desintrusão. O cara é intruso. Tem que sair da terra. Tá? E aí o cara diz, mas não posso sair da minha terra? Eu tenho escritura pública, tenho registro. Era do meu pai, do meu avô, meu bisavô, veio com a imigração. Não. Terra indígena tem que sair. E mais, na terra indígena tu só indeniza a benfeitoria. A terra tu perde. Tem que ir embora sem nada, com uma mão atrás da outra. Tá? Foi por causa disso que eu acabei entrando quando cheguei aqui, estava dando discussão do Código Florestal, e eu entrei nessas injustiças todas para fazer o grande debate. Fui presidente da CPI da FUNAI e do INCRA, indiciei 145 pessoas, inclusive um bispo da Igreja Católica, tá? Provando todas as irregularidades desse processo. Todas. Tá? Muito difícil, porque isso era uma coisa que estava muito bem estruturada dentro do governo, até que chegou o governo Michel Temer, depois o governo Bolsonaro, e isso ainda não está resolvido. Agora mesmo a Suprema Corte está querendo fazer julgamento e dizer que este marco temporal é irregular. E tem que extirpar isso. Imagina o seguinte, se tirar isso hoje, qualquer lugar, o centro do Rio de Janeiro é dos tamoios. Se não tem lapso temporal, qualquer terra do Brasil, em algum período, os índios passaram. Tá? Então não tem lógica nenhuma. É de propósito uma ideologia socialista que quer propor a invasão da terra, ou por isso, terra de quilombola. Quem é quilombola? Quilombola é um grupo de pessoas dissidentes do governo que resolveu viver em isolamento no tempo do Império, tá? Sem nenhuma participação do governo. Não tinham nada do governo, não queriam nada. Nem de negro eram. Era qualquer um. Mas agora disseram que não, é negros. Quilombola tem que ser de negros. E aí, qualquer lugar que tem uma comunidade tradicional de negros, eles querem fazer um laudo antropológico para dizer que ali tem quilombola. E aí o seguinte, o cidadão, quem patrocina esse laudo? O Estado. Tudo feito por aqui, pelo governo federal. Se tu quiser contrapor o laudo para dizer que a terra é tua, que tem escritura pública, tem que contratar um advogados, pagar o olho da cara para ele fazer um contralaudo e ir para a justiça debater contra o Estado. Então, eu tenho, na verdade, o Estado bandido. O Estado chega na minha propriedade, quer tomar minha terra com a mão grande, e eu, para não perder a terra para o Estado, que eu sou cidadão, eu tenho que pagar advogado e me defender e continuar em litígio até que o juiz julgue a meu favor ou não. Eu tenho que pesquisar mais sobre isso, mas se for desse jeito é realmente alarmante e cria uma insegurança jurídica danada. Realmente preocupante. Eu queria saber, tangenciando essa questão um pouco, entrando na questão de narrativas. Eu concordo com a visão do senhor, que fala que muitas críticas que vêm dessas grandes potências, França, Alemanha, em relação ao nosso meio ambiente, trata-se de pura
tentativa de macular a nossa competitividade lá fora. É tentar proibir a entrada do nosso produto mais competitivo, que se torna mais... que é muito competitivo e lá fora fica mais barato, né? Perante os produtos deles. Então isso para mim é claro, realmente muitas pessoas da esquerda não veem isso, ignoram completamente essa guerra comercial, vamos dizer assim. Mas por outro lado, a gente tem uma pressão ambiental, principalmente mais recentemente, crescente em matéria de desmatamento, em matéria de garimpos, etc., nos rios. Como é que o senhor, que já foi presidente da frente, analisa essa questão? Acha que o nosso agricultor tem responsabilidade ambiental mesmo? Precisa de ter mais responsabilidade? Está consciente de que se ele não tiver essa responsabilidade no futuro, talvez não tenha nem água, né? Ele não vai conseguir nem fazer essas reservas de água. Como é que o senhor analisa isso? Bom, primeiro é o seguinte, este não é um corpo raso, não é cara e coroa. Nós estamos tratando de um corpo multifacetado. E se tu for olhar essa questão do ponto de vista geopolítico, tu vai perceber que para cada país gera uma discussão e elas são motivadas por diversos fatores. Nem tudo é tão raso assim. Olha, só por via comercial e o cara está nos denunciando só por ter o prazer de denunciar, coisa parecida. Não, não é assim. Não é assim. Em alguns lugares eles têm completa razão com relação a isso, outros eles não têm razão nenhuma. Uns é por questão de natureza comercial, o outro é por questão de natureza científica, o outro é por questão de natureza jornalística, para evitar que o cidadão ponha a mão no produto brasileiro lá para dentro do mercado. Tem 1000 nuances desse processo. Tá? O que a gente tem que perceber é o seguinte, é parar de se comportar como vítima. A narrativa não pode ser reativa. Para cada setor desse, nós estamos numa competição de mercado internacional, nós temos que nos comportar de tal maneira que se responda a isso, como fizemos na COP26 agora. Vai lá e responde. Diz o que é verdade sobre os fatos. Tá? Porque isso vai vencendo gradativamente. É verdade que nós desmatamos? É. E desmatamento é crime. E quem faz crime é criminoso. Agricultor que é agricultor é o cidadão que maior interesse tem em preservação da terra, porque é dela que ele vive. Então o agricultor que não respeita o meio ambiente não é agricultor. E o ambientalista que não respeita o agricultor não é ambientalista, é um ambientaloide. É um doente. Tá? Então é o seguinte, se nós pegarmos os desmatamentos que tem, a gente teríamos que perguntar primeiro, quem é que tem mesmo interesse em não permitir a legalização da venda da madeira? A Bélgica, os países lá de fora. Quem é que tem interesse em não legalizar o garimpo? Por que não legalizamos o garimpo? O que é legalizar o garimpo? É colocar lei. Dizer o seguinte, pode explorar nióbio, urânio, ouro. Pode. Em que condições? Nessas condições. Pergunta por que 20 anos de governo da esquerda não se legalizou nenhum garimpo. Por que será? Porque 1 metro cúbico de madeira de lei vendida sem passar pelo IBDF é $150, mas se ele passar é $500. Então alguém está levando e não levando pouco. Por que não legaliza o garimpo? Porque se legalizar o garimpo, eu tenho que descer lá para o georreferenciamento e dizer o seguinte, nesta área pode fazer isso aqui e de cada grama de ouro tirado daqui tem que pagar imposto. Vai ter fiscalização, vai ter preservação ambiental, vai ser uma atividade econômica lícita. Então os mesmos que denunciam o tempo todo a exploração da madeira e a derrubada da Amazônia, tá? São os mesmos que as ONGs que compram a madeira e o minério pagam para ir para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro vender o Brasil como um país de vira-latas. Porque interessa, né? Vende a imagem de país, é o caso da Noruega, né? Xinga o presidente da República nosso por causa do desrespeito ambiental, mas é quem mais minera sem licenciamento e polui os rios. Tá? Então isto, pessoal, isto é banditismo de um país que não quer. Por que será que naquela questão da regularização fundiária, milhares de famílias desde a década de 40 que receberam terras do Estado, muitas delas receberam terra do Estado com uma única orientação, tem que derrubar o mato, eu preciso produzir alimento.
É a orientação, tu vai receber tanto, mas tem que derrubar o mato. Tá bem. Essas pessoas até agora não têm escritura pública e registro. Por que não tem, mano? Como é que tu quer que tenha uma fumaça em tal lugar, tem uma fogueira, tá? Quem é que eu puno? Se no meu CAR não aparece quem é o dono da terra? Quem é o dono daquilo? Tu acha mesmo, aqui na Grande Brasília, aqui pertinho, já tem lugares que tem estrada de chão, que tem difícil acesso. Tu imagina como é que é na Amazônia? Como é que alguém vai fiscalizar isso? Se o cara não é dono, como é que tu aplica sanção em cima do cara se tu não sabe quem é? Mais do que isso, eu quero financiar minha lavourinha de soja, 300 hectares. Mas eu não consigo, porque eu não tenho escritura pública e registro da minha terra. Como é que eu vou financiar no banco? Não posso. Então, como eu não consigo comprar adubo, não consigo comprar nada disso, eu sou obrigado a deixar esses 200 hectares e derrubar mais 200 de terra nova, porque eu preciso produzir para comer, senão eu morro de fome aqui. Então, as derrubadas, grande parte delas, são dessas pessoas. Bastava dar escritura pública e registro. Por que é tão difícil? Porque não, se tu der essa escritura pública e registro, o sem terra não consegue cobrar o dízimo. O cidadão não é mais dependente. Ele não depende mais de nada, ele é dono da terra. Aí, de repente, eu vou fazer um projeto de regularização fundiária, o cara diz, não, mas só pode ser até 6 módulos. O módulo de terra depende da região. Uma 200 hectares, outra 100, só pode até 6. Tá bom. Então vai ali no Mato Grosso e passa na 163 e dá uma olhada para um lado, lá tem aquela planície toda. Num lado tem um cara que veio de lá, uma época, de 60. E os módulos eram dados pelo número de pessoas da família. A família tinha 8 pessoas, então deu 8 módulos. Não, mas só pode regularizar até 6. Então tá. Eu faço a regularização só das propriedades até 6 hectares, 6 módulos. E o cara que tem 6,5, como é que faz? Não, esse não tem escritura e registro. O legislativo arbitra isso. Não, o legislativo não pode, não. Vamos mas colocar 10 Mas é claro que sim, mas daí tem uma guerra por toda a imprensa nacional dizendo que nós estamos querendo, na verdade, beneficiar grileiro. Meu amigo, sabe o que é o grileiro? O grileiro é o cidadão que pega uma terra pública e vende para alguém. Tu acha mesmo que um grileiro ia estar plantando mandioca na Amazônia desde 1960? Que grileiro é esse, maninho? Tu tá louco? A terra tem que ter CAR. A terra tem que ter posse mansa e pacífica, não tem litígio. A terra, os vizinhos têm que concordar que é desse cidadão. E aí, por georreferenciamento, tu dá escritura pública e registro, que é o que está sendo dado agora para milhares e milhares e milhares de pessoas. Tá? Então tem que parar com essa cantilena de que não pode dar porque é latifúndio. Que latifúndio, maninho? Esse cara tá lá 30, 40, 50, 60 anos. Tudo que ele quer é ter o documento para deixar herança para os filhos dele. Ele precisa disso. Então, é uma contradição, porque eles dizem que querem proteger essas pessoas, mas não querem. Eles querem utilizar como massa de manobra. Deputado, no caso específico dos garimpos, essa coisa da regularização, da falta de regularização, é uma coisa antiga, né? Tipo, ela, depois de 88, depois da Constituição, chegou a ter alguma regulamentação mais específica? Não conheço. Eu confesso que não conheço, né? Mas o que fica claro é que o Estado brasileiro não tem interesse em regularizar o garimpo. Porque eles criam a narrativa de que regularizar o garimpo é permitir que se explore a Amazônia. Passa isso para as pessoas, para o urbano. Só que isso está sendo feito no mesmo local e de maneira ilegal. E aí não tem problema. Não tem fiscalização. Tem lugar que estão minerando hoje no Brasil que as pessoas não falam português. Entrou todas as máquinas mineradoras, tudo por navio, entrou pelo rio, foi para dentro da mata, está minerando, mandando tudo para fora, e as pessoas não falam português. Os veículos não têm placa brasileira, não tem nada, tudo no meio, é uma baderna geral. Agora eu pergunto, alguém está levando dinheiro? Sim, com certeza sim. Áreas indígenas gigantescas. Aliás, o desejo enorme de demarcar terra indígena, eu podia perguntar para vocês o seguinte, por que será que ninguém tem interesse em demarcar terra indígena no Nordeste? O Nordeste é muito pouca, né? Mas por que não tem? Será que os índios não passaram lá nunca? Né? Só tem interesse em demarcar terra indígena onde o hectare para soja vale um mundo de dinheiro, onde tem mineral. Demarca a terra indígena, os índios não ocupam, não tem interesse, vai um vivaldino para lá roubar. E outra coisa, tem muita gente desfilando de honesto por aí fazendo discurso que adora ter terra. Tem lugares, por exemplo, e eu não estou fazendo nenhuma acusação, mas tem lugares dessas terras indígenas que além dos índios, só quem pode entrar é o exército. Mas lá tem garimpo ilegal e tem exploração de madeira. E o exército entra?
O Exército tem, só quem pode entrar é o Exército. Então tá lá dentro, como é que não viu? Entendi. Vamos ficar um pouco ainda nessa pauta do meio ambiente. Essa semana o governo federal, acho que a ministra da Agricultura e acho que o ministro do Meio Ambiente também, disseram que que o governo brasileiro vai trabalhar para zerar o desmatamento até 2028, certo? Só que, por exemplo, a nossa agropecuária ela ocupa 15% do território amazônico. No caso do rebanho, do rebanho brasileiro, cerca de 42% está distribuído nos 9 estados da Amazônia Legal. A gente tem o Cerrado, que é o berço, né, das águas e da nossa agricultura, que já perdeu mais da metade da cobertura vegetal original, e ainda tem um agravante de que apenas a Amazônia e a Mata Atlântica tem um número significativo de unidades de conservação. E a gente tem os outros biomas, né? Tem o Pampa, tem o Pantanal, tem a Caatinga e o próprio Cerrado, que não tem uma quantidade razoável de unidades de conservação. Minha pergunta é a seguinte: o senhor acha, dado esse prazo de 2028, que no curto ou no médio prazo é possível que a agropecuária brasileira expanda a fronteira de possibilidade de produção dela sem desmatar mais? Só de pastagem degradada, tá? Dá para ampliar a área plantada do Brasil em mais de 30%. É que nós, na verdade, plantamos 7,6% do território. Só isso que nós plantamos. Meu amigo, nós temos 66% da área do Brasil intocada. Mas nós, da década de 60 até hoje, revegetamos 16%. Se tu olhasse a Mata Atlântica, tá? No manejo antigo, para plantação de feijão em Coivara, eles derrubavam tudo aquelas matas, lavoura nova, botavam fogo e iam queimando. Dá uma olhada naquela serra inteira e vê onde é que tu vê um buraco daquilo, está completamente revegetado. Aí tu faz a conta do que foi derrubado, mas nunca faz do que nasceu. E a floresta plantada? Quantos milhões de hectares são? Do eucalipto, do pino, de todas as florestas plantadas. Quantos hectares são? Vamos pegar o caso do Cerrado. Né? Dá uma olhadinha ali em Luiz Eduardo Magalhães, como é que era aquela terra antes. 3º grau de decomposição de solo, deserto. Como é que é hoje? 3 a 5 centímetros de matéria orgânica, produzindo verde como nunca. Será que em algum lugar do mundo alguém ia dizer que aquela área é melhor ficar como solo sendo desertificado pelo sol, pela falta de chuva, decompondo aquilo, do que essa terra que hoje é um verde geral produzindo fibra de algodão, com vida, com animais, com tudo acontecendo lá em cima que não tinha absolutamente nada. O Cerrado saiu do zero para produzir toda essa montanha de alimento que produz hoje. E em 20 anos, sabe quanto aumentou da área plantada no Cerrado? 4%. 20 anos, 2 décadas, só ampliou em área plantada 4%. Mas ela é a rainha da produção de alimentos. Qual é o mal do Cerrado para o Jorge Soros? O mal do Cerrado é que ele produz muito, era terra devoluta, não valia nada e produz. E isto aniquila todos os países que produzem alimento e que tem que fazer aumentar o subsídio a cada ano, porque o Brasil é altamente competitivo. Deputado, então, na sua opinião, de onde advêm os nossos principais problemas ambientais? Que o senhor classificaria como os piores vilões mesmo? Olha, o pior mesmo estão nos grandes centros. Teria que te perguntar, por exemplo, por que será que ninguém fala nada da Baía da Guanabara? Daquele mundo de plástico podre na Copacabana? Por que ninguém fala do Tietê? Por que nas grandes cidades, com montanhas e montanhas de lixo, criança comendo lixo no meio dos urubus, isso não tem problema? Isso não é um problema ambiental? Que gozado, né? Um macaco quebra um galho na Amazônia, tem um eco na França. Mas uma criança se intoxica comendo lixo no Rio, numa cidade grande do Brasil, e não fere o brilho de ninguém, não tem problema nenhum. Não parece que a questão ambiental devia ter preocupação idêntica em qualquer lugar do país? Nós temos para os produtores de alimento, por exemplo, uma operação chamada Campo Limpo, uma empresa chamada Campo Limpo, que faz retirada de transporte reverso.
O cidadão compra um herbicida e vai plantar num cantinho de Uruguaiana. Achem no Brasil 1 litro de produto desse rolando no campo. Nenhum. Controle reverso. Nós somos o país que recolhemos 94% de todas as embalagens de herbicida e reclassificamos todas elas. Ícone, Campo Limpo, está ali em São Paulo, disponível. Aliás, uma coisa para vocês fazer aqui, uma conversa com eles, com o Gando, e ali conversar com os caras, ver como é que faz isso, como é que é a logística, como é que o cara pega esse produto de Uruguaiana, leva para uma prensa, bota num caminhão, carrega para uma central, traz aqui e transforma de novo o produto reciclado para ser consumido pelas empresas. 94%. Sabe o país mais próximo de nós? Os Estados Unidos com 59%. Ninguém ouve falar isso. Ninguém ouve falar. Mas é claro que não, é positivo, né? Como é que vai falar? Você é louco? É melhor dizer que não. Então é o seguinte, é tão cínico a ideia sobre a questão ambiental na agricultura, tá? Que se fosse verdadeiro, nós tínhamos que estar fazendo o debate sobre os grandes centros urbanos. Não há crime maior do que poluir os nossos mananciais hídricos com lixo urbano. Com bicicleta, com carro velho, com pneu, com lixo orgânico, com tudo, não tem controle, não tem nada e não tem problema. Mas como não tem problema, José? Como é que pode? E no resto tem, quer dizer, uma árvore que é o problema. Nós somos o único país do mundo que na menor propriedade rural do Brasil, na menor, tem que ter 20% de área preservada por conta do cidadão. Ele tem que preservar. Na Amazônia Legal são 80%. 80%. Eu tenho 1.000 hectares, só posso trabalhar em 200. Nós somos o único. Ah, bom, mas nós temos gente derrubando a mata de maneira criminosa? Temos sim, temos. Temos gente no centro de São Paulo hoje matando um outro ser humano com uma facada. Tem criminoso em todos os lugares do Brasil. Agora, não dá para dizer que todos os crimes acontecidos com relação à questão ambiental no interior do Brasil teve como protagonista um produtor rural. Com certeza não. Com certeza não. Produtor rural não é criminoso. Não é. Ele devia ter tapete verde e ser aplaudido pela população pelo que ele faz. Mas tem crime? Temos sim. Temos muitos. Tem criminosos em tudo que é lugar. Isso é caso de polícia, não é de política agrícola. Perfeito. Não pode generalizar de jeito nenhum, não. Né? Já que a maioria produz, trabalha, é simples, é humilde, né? Não é como também aquela peça de propaganda do governo que no dia do agricultor soltou aquele jagunço, né? Que eu acho que não representa em nada o verdadeiro agricultor do Brasil. Não sei se o senhor lembra disso, mas causou uma polêmica. Mas eu quero até pular um pouco essa parte que a gente falou muito sobre o agronegócio, sobre a agricultura, e pular para o Rio Grande do Sul. Vamos lá. O que está acontecendo com o Rio Grande do Sul já há décadas, deputado, que hoje em dia é um estado que tem a receita corrente líquida extremamente comprometida, só está atrás do Rio de Janeiro. Então, é um estado que tem muita dificuldade para pagar o dia a dia, para fazer investimento. Você vê pessoas do Rio Grande do Sul, isso aí é uma empiria minha, não é nada científico, mas eu vejo o pessoal do Rio Grande do Sul em todo o Brasil praticamente. E muitos reclamam para mim, olha, está muito difícil lá, questão de emprego, etc. Já foi um estado que produziu calçados, que tinha indústria, está numa posição extremamente privilegiada para fazer uma articulação ali com o Mercosul, Argentina, Uruguai, Paraguai, etc. Então, assim, o que aconteceu com esse estado e como é que ele pode recuperar o seu vigor? E se o senhor, qual que é o plano do senhor, já que estão falando que o senhor é pré-candidato ao governador do Rio Grande do Sul? Aliás, eu sou pré-candidato, tenho desejo de ser governador do Rio Grande do Sul e posso te dizer o seguinte, quem tem como matéria-prima fundamental aquele povo, tá, não pode ter medo de absolutamente nada. Basta dar uma olhada no resto do país, o seguinte, onde tem uma mancha de gaúcho tem riqueza. E aonde só moram os gaúchos, o estado é quebrado. Qual é o problema? É o estado. Não é o povo. O povo não, meu povo é ótimo, maravilhoso. Tá? Agora, experimenta pegar um estado do Rio Grande do Sul e transforma numa meca socialista. Manda o PT governar 2 mandatos seguidos do mandato do estado.
O PDT governou um ano com um projeto absolutamente populista. Uma sociedade que resolveu reclamar direitos, a qual que a torta é direito, quer dizer, ninguém podia falar nada, o Estado tem que empregar, botar mais gente, exigir não sei mais o que, ou coisa parecida. Bom, um Estado que chegou a ter quase 12 bilhões de déficit previdenciário, o que paga para a Previdência e o que arrecada dá quase 12 bi, né? O desequilíbrio é fantástico nesse processo. Isso nós estamos corrigindo. Graças a Deus, os últimos 2 governos, o Sartori e o atual governo, Eduardo Leite, eles conseguiram fazer as reformas necessárias, tá? Por exemplo, a nossa Previdência, para atingir o ponto de equilíbrio, leva 19 anos. Mas o ano que vem vai levar só 18. No outro ano, só 17. Tem que começar. Então, o Estado, neste momento, por exemplo, já tem, neste momento, tem receita, tá? E endividamento menor que 200% do PIB anual, que é o que nós temos problema. Então, nós estamos em processo de recuperação, tá? Mas vamos ter problema? Claro que vamos. Para suportar essa despesa toda, nós subimos a carga tributária. Que, aliás, é o que foi feito aqui, né? O tributo era 23, foi para 38, lá também foi, tá? Então, agora Santa Catarina tem 25% de ICM no combustível e nós 30%. Agora, quando chegar no final de início de janeiro, baixa para 25% o Rio Grande do Sul. E a nossa arrecadação, como é que vai ficar? Vai baixar. E nós vamos conseguir honrar folha? Vamos conseguir honrar folha porque vendemos patrimônio. E como é que isso melhora? É porque baixa o tributo, aumenta a produtividade, aumenta a escala. Só tem que ter um tempo para fazer esse encontro, mas vai aumentar a produtividade. Agora eu vou te dizer o seguinte, para voltar ao que eu conversei no início. Se tu realmente quiser falar em economia e recuperação da economia, tu tem que falar em empreendedorismo, inclusive pela plataforma educacional. Eu tenho 67. A escola que eu ia ficava 5 quilômetros da minha casa, 6, e eu tinha um cartapasso, uma coisa um troço de pano que eu botava os cadernos dentro, cheio de orelha, e um pão com banha de merenda. Sabe qual é a melhor parte da aula que eu tinha naquela época? O intervalo, o recreio. Não tinha comida, era pão com banha, eu tinha que levar de casa. Pois é, sabe o que mudou agora? Agora é o recreio e a merenda. A aula não é um espaço de descoberta. Eu estou conversando contigo aqui agora, e ali na rua tem um menino com 23, 24 anos que é motoboy. Ele cai, se acidenta, se quebra, tem problema na coluna ou coisa parecida, não pode mais trabalhar. Pergunta para ele o que ele vai fazer. Ou pergunta para o Estado, o que tu vai fazer com aquele menino? Nada, não sei. O menino que tem 14 anos agora, daqui 4 anos vai ter 18, o que o Estado vai fazer com ele? Não sei. Como não sei, meu irmão? Como não sei? Tá? Se nós realmente quiser recuperar a economia do Rio Grande do Sul, nós temos que pegar 2.700.000 pessoas em 11 milhões, tá? Que ganham menos de R$180 per capita, e dar para ele a possibilidade de inclusão produtiva. Treiná-lo com levantamento para ele voltar. Porque se ele ganha 180 e ele rende X, tá lá na fila do médico, pedindo remédio, pedindo isso, ele gera uma despesa enorme para o Estado, porque ele não tem condições de se incluir. Se o Estado tratar desse ativo e ele ganhar R$1.000 por mês, eu boto 2.700.000 a mais na economia todo mês. Esse cara vai para o mercado, compra, consome, gasta, gera riqueza. Tá? Então, para de imaginar que a solução do Estado está na parede da fábrica, na parede do posto de saúde, do hospital, nas coisas, na rua, no asfalto. O mundo não se resolve pelas coisas, o mundo se resolve pelas pessoas. Se algum dia tu tiver que fazer uma escolha em casa entre uma mesa bonita e um prato de comida, escolha o prato de comida. Só depois a mesa. Tá? Nós não estamos fazendo política pensando nas pessoas, estamos pensando nas coisas, tá? E as coisas são resultantes do que a pessoa produz e consome, tá? Então a gente precisa no Rio Grande do Sul agora, no próximo governo, fazer um programa com profunda responsabilidade social. O Eduardo Leite não tem isso. Não está fazendo. Na verdade, os governos acontecem por ciclos, tá? Se eu lá no Rio Grande do Sul dissesse há 10 anos atrás que nós ia vender o Banrisul, tinha uma convulsão na rua, era um horror. Agora, diz que vai vender o Banrisul, ninguém dá muita bola pro negócio. Aqui, no governo Temer, eu ia votar a favor da reforma da Previdência. Quase não me elegi para vir para cá de volta. Descia no aeroporto, queria me surrar por isso. No governo Bolsonaro, veio a reforma da Previdência.
60% da população era a favor da reforma. Pergunta para uma pessoa da rua se ele sabe qual é a diferença da reforma da Previdência do Michel Temer e a do Bolsonaro. Ninguém sabe. Mas num ano ele é contra, no outro ele é a favor. É porque o ambiente político muda. Então por isso que a política é cíclica. Algumas coisas que tu pode fazer hoje não poderia ontem. O Sartori fez um pedaço, o Eduardo Leite faz outro pedaço. Se eu assumir o governo, vou fazer o outro pedaço. O que eu vou fazer agora? Eu vou recuperar o tecido social. Recuperar. Uma plataforma didático-pedagógica que cada pessoa possa fazer igualdade de oportunidade. O que significa isso? Igualdade de oportunidade. Tu percebe que cada vez que tu ouve um discurso, tu diz assim, grande problema dessa sociedade é a desigualdade. O que é o contrário da desigualdade? É igualdade. Existe isso em algum lugar? Não, até quando se nasce. Nunca se é igual. Então o que é o contrário disso na vida política? É igualdade de oportunidade. Tá bem. Então nós temos um colégio no centro da cidade que é padrão educacional. Quem é que estuda ali? A elite. Público. Se eu vou dizer que eu quero igualdade de oportunidade, onde é que eu vou fazer? Lá em Porto Alegre, a escola que tem o melhor instrumental tecnológico, a melhor tecnologia, iPad. Onde é que vai ser a porta da dignidade para as pessoas poderem entrar? No bolsão de miséria mais pobre. É lá que nós vamos botar essa escola com tudo que tem de melhor. O melhor professor, a melhor aula, tudo que tem de melhor tem que acontecer lá. Sabe por quê? Porque a cidade centrifuga a pobreza em alta rotação. A palavra marginal, não do ponto de vista etimológico, mas de movimento, saiu daí. Por que aquele cara está na margem e virou marginal? Porque o Estado abandonou ele completamente. Ele acabou tendo que viver do desvio, porque não tinha outro jeito. Se eu quero resolver esse negócio, eu quero curar essa ferida aberta, então eu tenho que ir lá, na periferia do bolsão de miséria, e botar uma escola. Lá o aluno tem o iPad dele. Lá vai ter uma escola da melhor qualidade. Lá ele tem os melhores professores, lá tem a melhor assistência. Quando eu quiser fazer isso na escola, eu vou perceber o seguinte: a educação não é uma política única. Ela exige transversalidade. E então, para tratar esse aluno desse jeito, eu tenho que resolver o problema da família dele, eu tenho que resolver o problema da segurança, da saúde, do transporte, mas a escola é o eixo disso. Sabe o que vai acontecer com essa vila, com essa escola padrão? Em 3 ou 4 anos ela não é mais assim. Não tem mais marginal. As pessoas não ficam ali para viver no desvio. Porque ela reestabeleceu a porta da dignidade. O lugar onde o Estado tem que entrar. Isso não é ser socialista. Absolutamente não. Isso é resolver um problema de uma matriz social mal construída, mal feita. Só isso, quem dera fosse. Se tu for lá em Porto Alegre, tu pega do gasômetro até o estado do Grêmio. Ali tem tudo: asfalto, saneamento básico, e segurança pública, iluminação de LED, tudo que tu imaginar tem. E aquele mundo de casario velho, tudo abandonado, caindo nos pedaços. Tudo. De quem é aquilo? O cara que era advogado famoso, fazendeiro de Bagé, de Alegrete, comprou, os filhos não quiseram, não cuidaram, tá ali daquele jeito. E onde é que mora o garçom que serviu o almoço no dia anterior? Ele mora a 3 quilômetros do centro de Porto Alegre. E ali não tem nada? Como assim, mano? Que conversa mole é esta? O Estado vai ali, desapropria, compra, paga, o município ajuda e constrói ali um edifício com apartamento de 40 metros quadrados e dá um lugar digno para o garçom morar bem pertinho da churrascaria. Porque a funcionalidade da cidade é nisso que acontece, pessoal. Não tem nada de esquerda ou direita nisso. Nada, absolutamente nada. Ali vai ter banca de revista, ali vai ter vida, ali vai ter teatro, ali vai ter música, ali vai ter tudo para as pessoas que trabalham de balconista na loja, que trabalham ali, vai ter todo esse processo. Então, eu disse para o Sebastião Melo, para de imaginar que uma coisa é de esquerda ou direita. Entrega a solução para as pessoas. Entrega. Aquele prédio velho, tu vai fazer um favor para os netos e bisnetos daquele riquíssimo que comprou, se tu comprar e pagar o preço de mercado e entregar. Paguei, não é mais teu, tirei, desapropriei. Não serve à sociedade, tirei. Então tu percebe que tem uma série de soluções para nós fazer? Tem. Pega o transporte público. Meu Deus, eu pago com um caminhão transportar quilos de coisas de um lugar para outro. Tem roleta no caminhão? Não. Tem cobrador? Não. Sim, mas por que o transporte público também não pode transportar pessoas com preço estabelecido de um lugar até outro?
sem cobrar. Por que não? Isso não é uma política pública. Não tinha que estar para o cidadão que pode pagar, para poder se transitar. Não, está quebrado o sistema. Estão tirando os cobradores, fazendo remendos nesse processo, porque não é capaz de conceber o seguinte: o transporte coletivo é uma política pública, à disposição de qualquer pessoa, limpo, com tudo de tecnologia instalada dentro do ônibus, com ar-condicionado, com tudo para todo mundo andar, mas todo mundo vai pagar e custa baratinho, desse tamanho. Deputado, deixa eu só voltar um pouquinho no meio ambiente, que a hora que a gente estava falando, eu lembrei a gente falou de ideias, né, de conceitos, meio ambiente e agricultura, falamos de legislação, achei que ficou faltando um pouquinho da parte de fiscalização. A gente tem uma legislação muito rígida mesmo, né, você e o Caio falaram, né, dos 20% da pequena propriedade, dos 80% da Amazônia Legal. Mas eu vi ontem uma nota técnica da UFMG, a nota é de julho deste ano, na verdade, julho de 2021, que ela demonstra o seguinte, eu anotei aqui: entre 2014 e 2018, a média anual de multas por crimes ambientais foi de 688, ou seja, uma média de 688 multas por ano. Entre 2019 e 2020, essa média caiu para 44, ou seja, houve até uma mudança de grandeza, né? Por outro lado, também entre 2014 e 2018, a média anual de processos julgados contra crimes ambientais foi de 5 mil. Em 2019 foram 113 processos, em 2020 foram 17 processos apenas. Eu queria saber o que o senhor acha que está acontecendo com as nossas instituições ambientais de fiscalização. Qual foi a mudança e se isso demonstra que elas não estão conseguindo atuar, ou se houve uma mudança de... Porque na legislação não houve, a gente sabe, né? Então, ou foi uma mudança de atuação mesmo, ou elas estão sendo impedidas de alguma forma, eu imagino. Qual é a opinião do senhor? O que tem que se levar em consideração não são os números estatísticos, né? Porque cultura é possível ser medida. É possível ser medida, mas não pode ser modificada por ser medida. Sim. Cultura é comportamento. Então, assim, se tu realmente quer resolver o problema ambiental, tá, vai ter que ter fiscalização. Hoje não significa dizer que tu vai ter que ter gente andando, coisa para tem que usar tecnologia para isso. Mas a melhor forma de não permitir é valorizar quem cuida, pagar por isso. O selo verde, a política ambiental, pagar pelo carbono, pelo metano que nós temos agora, pagar por isso. Alguém vai ter que pagar, eu tenho que preservar? Tenho. Então quem me paga? Quem me paga? Tá? Precifica isso, bota preço. O que vai acontecer é o seguinte: o dia que o preservador ambiental receber da sua comunidade o troféu, porque é o maior preservador, isso for um valor da cultura, tá? Isso não acontece, não bota mais. Se numa cidade tu começar a criticar muito todos que botam bagana de cigarro na rua, ou pauzinho do picolé, ou coisa parecida, disser várias vezes isso, tu vai mudando a cultura, um belo dia o cara... Onde é que estão indo os fumantes que fumavam conosco no hall da nossa mesa no restaurante? Onde é que eles estão? O cara bota um cigarro na boca e se esconde no último lugar escuro para poder fumar. Tinha multa para fumante? Não. Tinha? Ele não tinha. Tirar. Ele mudou a cultura. Então é o seguinte, se tu quer mudar a questão do respeito ambiental, não imagine que tu vai fazer isso de maneira policialesca. Tá? Ah, mas vai ter crime, tem que ser punido? Vai. Mas se isto é generalizado, se isso tem desrespeito, é porque a nossa cultura preservacionista não chegou na pessoa com um valor fundamental da propriedade dele. Tá? Então é preciso perceber o seguinte: vai lá no meu Rio Grande do Sul e o seguinte, o pai, há 80 anos, plantou araucária. Pegou uma parte da propriedade da serra e plantou araucária. Por quê? Porque quando meu filho for para a faculdade para fazer direito, eu vendo para fazer para madeira e ele vai estudar. Pois é. Quando a madeira tinha 25, 30 anos, o filho dele estava na faculdade, já direitinho, aí não podia, a lei ambiental não permitiu mais o manejo. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma picareta, botou nas costas e passou a arrancar todas as mudinhas de araucária que nasciam. Porque se nasceu eu não posso cortar, como é que eu vou fazer?
Tá? Então, pessoal, a gente tem que perceber o seguinte: o país não muda isto só por gesto policialesco. Não é medindo a quantidade de multa, o julgamento que teve, que senão eu vou ter que dizer o seguinte: nós estamos votaram um precatório aqui há pouco tempo, tá? Para pagar as dívidas de precatório, dívidas judiciais que a pessoa entrou em litígio com o Estado. Pois é, no outro ano deu 12 bilhões de reais, nesse ano deu 90. O que mudou? Mudou que a justiça julgou muito mais. O que eu posso dizer? Julgou muito mais, tem muito mais ação. Não? Agora, fazer um discurso que é confortavelmente agressivo ao abandono ambiental, como se estivesse havendo, não. Não. É com certeza, se esses dados de desmatamento têm esse disparate, é porque quem produzia os dados não está mais produzindo. Mas o efeito é rigorosamente o mesmo. Não mudou nada do governo Lula e Dilma para o governo Bolsonaro com relação à questão ambiental. Não mudou. O que mudou foi a narrativa. A gente está com o nosso tempo se esgotando, mas eu preciso fazer uma pergunta para o senhor sobre as emendas de relator. Hoje foi noticiado que os presidentes Lira e Rodrigo Pacheco vão trabalhar junto ao STF para modular a decisão que suspendeu o pagamento das emendas de relator. E porque eles dizem que não havia legislação específica que possa exigir que os padrinhos dessas emendas, os nomes dos padrinhos dessas emendas sejam revelados, que eles vão trabalhar para que essa decisão da ministra Rosa Weber passe a valer a partir de 2022. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Primeiro, deixar com o seguinte, vamos dizer, quando a gente fala muito aqui em reforma política, né? A gente nunca falou em reforma política aqui, a gente sempre falou em reforma eleitoral. Jeito de votar. Reforma política trata da natureza do Estado, o exercício do poder e o controle dele. Isso é reforma política. Mas no sistema que nós temos hoje, quem executa o orçamento é o executivo. O orçamento é uma lei de meios. E é votado pela Câmara e pelo Senado. É uma legislação que ordena o gasto público. Esse é o orçamento. Quem é que tem que executar? É o governo. Quando ele vem para o parlamento, e o parlamento dispõe disso, para poder negociar com influência eleitoral dos votos, é uma anomalia. É uma anomalia. Ah, mas é menos ou mais nocivo do que quando estava lá no gabinete da presidência da República? Não, é igual, porque lá no Brasil também se constitui a maioria aqui trocando por emenda. Tá? A questão é que hoje o melhor cargo da esplanada é o relator do orçamento. É o melhor cargo. Sim. Nenhum outro ministério tem 30 bi, 40 bilhões de reais, só ele tem. E dá de maneira, do jeito que ele quiser, discricionário, do jeito que ele quiser, ele dá para quem ele quiser nesse processo. Tá? Então é o seguinte, enquanto me beneficia, eu estou muito feliz. E quando não, como é que fica? Tá? Então é o seguinte, o que disse a Rosa Weber é o seguinte, eu quero transparência nisso. Então é o seguinte, o governo sempre vai utilizar a peça orçamentária como ferramenta política para constituir maioria. Vai ser assim, também é da nossa cultura. Aliás, tem um grupo bastante grande aqui que tem mandato, tá? E não percebe que o que ele tem não é um mandato, é um ponto comercial. Tem um ponto comercial, ele negocia, coisa e tal, ali é cultura. Bom, imagina que tem senador, que a suplente do senador é a mãe. É a mãe. Então esse cargo de senador não é do povo, era dele, porque ele botou alguém que se ele sair, o meu fica para ter a herança. Tá? Então não é patrimônio isso. Tá? Essas confusões, pessoal, não são feitas na maioria por má fé. É cultura. Sempre foi feito assim. Tá? Essas coisas que acontecem agora, de uma democracia tenra como a nossa, é que vai rearrumando esse processo. Tá? Mas cá para nós, as emendas de orçamento, com deliberação do relator do orçamento, ou de quem manda no relator, às vezes não é do relator, é de quem manda no relator, tá? Neste caso, é uma anomalia, é um equívoco, tá? E nós realmente temos que reorganizar isto, porque senão, na coisa pública, nós não temos transparência. E o que estão pedindo agora aí é para dar transparência, onde gastaram dinheiro com o quê? Tá? Que, aliás,
Eu gostaria muito que essa transparência estivesse também no Supremo. Também queria. Em todo lugar, né? Eu queria que eles dissessem de onde é que vem a autorização para comprar vinho, porque eu aqui se comprar, se eu for para almoçar no parlamento aqui, tirar uma notinha de uma cerveja, eles impugnam a minha nota, eu não posso receber. Mas ali na outra casa, pode comprar vinho de R$5.000, R$6.000, com dinheiro público e não tem problema. Eu achei que os poderes eram equivalentes entre si e não poderiam. Então essas práticas também tem, né? Também tem lá. Então é o seguinte... O fato de um estar errado não significa dizer outro que pode estar. O que tem que ter aqui é transparência. Transparência, tá? Mesmo que o critério não seja o mais justo, mas a aplicação do recurso é transparente. Então, para ser franco, eu não concordo com a emenda de relator, não concordo, e acho que quem executa o orçamento é o executivo. E a fiscalização do Poder Executivo é feita pelo Parlamento. É nós que temos que fiscalizar o gasto do orçamento. Então, não cabe a nós fazer execução de orçamento, porque quem fiscaliza não pode executar. É a mesma coisa que dá o papel de juiz para o promotor. Caião, vamos chamar o deputado para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros. Deputado, esse é o Momento Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa. Seguinte, como o senhor bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o singelo hábito de se comunicar por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Quero que o senhor imagine que o senhor acabou de ganhar a eleição para presidente da República, hoje, novembro de 2021, e que o senhor escolha uma pessoa, uma entidade, uma coletividade para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser uma bronca, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo para o seu governo, pode ser um pedido de socorro, qualquer coisa. E é claro que o senhor tem que dividir com a gente tanto o conteúdo quanto o destinatário desse bilhetinho, né, Caio? Isso, o senhor vai falar, a gente vai transcrever posteriormente e anexar lá no nosso site, que tem um mural de presidentes que passaram pelo Política ao Quadrado. Eu me elegendo presidente, a primeira coisa que eu faria é convocar a sociedade brasileira com aqueles que mais sabem, os melhores talentos, os melhores cérebros, para produzir um novo projeto didático-pedagógico para o Brasil. Um novo modelo de educação. Tá? Eu não vejo nenhuma outra alternativa tão eficiente do que começar por isso. Então, eu chamaria uma convocação nacional para nós produzir um outro instrumento em que a escola fosse realmente um espaço de descoberta, um espaço de vida. Né? Então, para mim, esse é o primeiro mandamento, eu acharia isso. Né? Porque isso eu acho que consagra uma série de outras atitudes. Tá certo, deputado. Muito obrigada por essa conversa. O senhor recebeu a gente aqui na sua casa. Desculpa pelos probleminhas técnicos, gente. Assim, no nosso debate, o que me chamou mais atenção foi que o Brasil tem um desafio pela frente que é causado por duas coisas muito boas. Porque geralmente você fala a palavra desafio, você pensa em coisas ruins, né? Mas é um desafio causado pelas vantagens de ser uma grande potência agrícola e por ser uma grande potência ambiental. Com a natureza, a gente não negocia, né? A ciência, durante milhares de anos e com muito trabalho, conseguiu harmonizar, domesticar, mas no final ela sempre tem a última palavra. Então a negociação fica para quem? Para nós humanos, né? Fica para ciência, fica para política, fica para diplomacia, para a sociedade em geral. Então eu desejo para toda a sociedade brasileira muita negociação, muita conciliação para que a gente consiga proteger a nossa agricultura, o nosso meio ambiente e preservar a nossa vida. Um beijo, deputado. Obrigada. E se eu pudesse dar uma sugestão para todos vocês, dizer para vocês o seguinte, para cada cidadão brasileiro que nos vê e nos ouvir a partir desse programa, procure nunca falar na terceira pessoa. O culpado sempre sou eu. Eu não fiz o que devia para o meu país ser melhor do que é. Muito obrigado, senador. A última coisa que eu vou pedir, a música da sua vida, uma música, então algumas músicas que o senhor gosta muito, porque a gente tem uma playlist no nosso Política ao Quadrado, então todo convidado que vem fala sua música, a gente coloca para os nossos ouvintes escutarem aí depois do programa. A música que eu mais gosto na minha vida é Naquela Mesa, do Sérgio Bittencourt por Jacó do Bandolim. Maravilhosa, isso é o Brasil, maravilhoso. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a todo mundo que está escutando a gente. A gente está em todas as redes sociais, nos acompanhe no Twitter, Instagram, Facebook.
YouTube. E é isso, pessoal. Eu vou ler, para finalizar, um cartaz que tem aqui no gabinete do senador. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. É isso, pessoal. Um grande abraço. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse politicaoquadrado.com.br. Ou se puder, faça um pix para politicaoquadrado@gmail.com. Apresentação Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Comunicação, Camila Neves, Gabriel Valentim, Matheus Henrique e Larissa Costa. Produção, Germano Neto. Eu.